Olá, povo de Deus, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023, segunda semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Carta aos Hebreus 7:25 até 8:6 e Marcos 3:7 a 12. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha: santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constitui sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui alguém que é filho perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este: temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades terrestres, como foi dito a Moisés quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Nosso texto de hoje faz parte de uma unidade maior, que abrange do versículo 1 do capítulo 8 até o versículo 28 do capítulo 9 da carta aos Hebreus. Depois de mostrar Jesus como o mediador perfeito, pois ele é o próprio Filho de Deus, não tem pecado algum, por isso não está sujeito às fraquezas que outros sacerdotes têm, vem essa secção considerada central à carta ou ao sermão aos Hebreus, repassando ponto por ponto as instituições do regime do culto judaico. O autor salienta a grande novidade de Cristo. Ele supera em dignidade os sacerdotes levitas e também realiza o verdadeiro culto que desclassifica o culto religioso judaico, como também qualquer outro tipo de culto. De fato, o culto realizado por Jesus é o próprio ato de pessoa, que se empenha com a totalidade de si mesma e para sempre. Cristo não tem função nos santuários terrestres, que são apenas imagem do verdadeiro santuário celeste, onde Jesus realiza o seu sacerdócio. O autor relembra alguns textos bíblicos para mostrar que os santuários são apenas sinais do verdadeiro culto, que consiste em ter acesso junto a Deus. É nessa realidade que Jesus age como sacerdote, e com o texto de hoje chegamos ao ponto capital de tudo que o autor vai dizendo. Jesus, que assumiu plenamente a natureza humana, é e permanece eternamente o Filho, sentado à direita do Pai, sempre vivo a interceder por nós.
O que era apenas sombra e figura no Antigo Testamento foi perfeitamente realizado porque em Jesus Deus veio ao nosso encontro para nos aproximar dele. Em Cristo coincidem o oferente e a oferta, o sacerdote e a vítima, realizando uma mediação única e extraordinária entre Deus e o homem. Cristo ofereceu-se a si mesmo pelo sacrifício da entrega da sua vida, que teve lugar de uma vez para sempre. Marcos 3, de 7 a 12. Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. Também muita gente da Judéia, Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham todos eles ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Com o versículo 7 do capítulo 3 de Marcos, damos início a uma nova secção deste evangelho. Até aqui vimos Jesus sendo confrontado pelas instituições judaicas que não aceitam sua ação libertadora junto aos pobres e enfermos. Jesus retira-se para a beira-mar junto com seus discípulos, mas a multidão não o deixa, vai atrás dele em busca de uma cura que possa reverter-lhes o sentido da vida. O entusiasmo da multidão contrasta com a obstinação dos fanáticos fariseus. Jesus, na Galiléia, desvia a atenção, transfere o centro de Jerusalém para uma região desprezada pelos judeus. Até povos da Transjordânia são atraídos por Jesus. É claro que tudo isso vai despertar ainda mais o rechaço das autoridades religiosas judaicas, que terão o seu comércio no templo atrapalhado pela missão de Jesus. Nossa cena de hoje é rica em detalhes. A barca pedida por Jesus, a multidão atraída pelas curas, a urgência de tocar aquele que tem poder de curar e a ação dos espíritos maus. Estes reconhecem em Jesus o poder divino que os vencerá, mas Jesus não aceita um testemunho suspeito que vem para atrapalhar sua missão. Chama-nos a atenção do movimento de Jesus, que acolhe o povo, mas também toma certa distância. Ele tinha claro que sua missão não podia ser reduzida a um mero assistencialismo, que só atende às necessidades imediatas. É preciso destruir as raízes injustas das estruturas que reproduzem multidões carentes. Exatamente isso é reconhecido pelos espíritos maus. Eles entenderam perfeitamente o sentido último da missão de Jesus. Como diz Santiago, os demônios também acreditam e tremem. Os demônios aproveitam a situação para encenar uma grande propaganda sobre Jesus, gritando: Tu és o Filho de Deus. Dizem a verdade, mas de um modo que a tornam vã. Querem antecipar a glória de Jesus para tentar evitar a cruz, que a torna verdadeira. Jesus tem plena consciência de sua missão e os proíbe de falarem dele. Precisamos também nós a atenção e o discernimento
para não cairmos nas falsas propagandas de hoje que arrastam a tantos para a ostentação. Jesus nos indica outro caminho. É a partir das periferias, dos últimos lugares, que devemos gritar o evangelho com a nossa vida. Um beijo no seu coração.